Olá, amigos. Meu nome é Vinícius Marins e eu sou professor da Fundação Dom Cabral em temas relacionados ao direito, especialmente ao direito administrativo e também à governança pública e privada e ao compliance. Eu estou muito feliz de participar dessa importante iniciativa da FDC no sentido de compartilhar conhecimentos sobre temas desafiadores da atualidade. Nosso objetivo hoje é apresentar a vocês um cenário sobre as principais repercussões dessa crise que estamos atravessando em função da pandemia do coronavírus no campo das licitações e das contratações públicas. Pretendo aqui, em especial, abordar dois grandes assuntos. Em primeiro lugar, apresentar a vocês as principais novidades em matéria de licitação que foram criadas com a intenção de agilizar as compras governamentais nesse momento peculiar que atravessamos. Eu também gostaria de apresentar a vocês os impactos que essa pandemia produz sobre os contratos administrativos já celebrados, portanto, já em execução. Diante de um cenário excepcional, de que maneira podemos enfrentar os compromissos que já não contam com a mesma base econômica do momento em que foram celebrados? Bom, como sabemos, em março deste ano, a Organização Mundial de Saúde definiu o surto da Covid-19 como uma pandemia. E o reflexo provocado por essa pandemia sobre as mais diversas relações jurídicas é devastador. Restrições ao convívio social e o estabelecimento de isolamento, quarentena e medidas restritivas à locomoção de pessoas determinam, como consequência, a estagnação da atividade econômica e a descontinuidade do exercício das mais variadas atividades. No âmbito da administração pública não é diferente, e a fim de conter a transmissão da Covid-19, os serviços de atendimento ao público foram restritos apenas aos casos envolvendo atividades essenciais. Assim, muitos servidores hoje estão autorizados a realizar suas atividades em regime de home office e inúmeras medidas de prevenção foram implementadas, a exemplo do aumento da frequência de higienização de bens e ambientes. Exemplo de medida adotada pelo governo diante desse cenário foi a edição da Lei 13.979, desse ano de 2020, que dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O que temos com essa lei é uma série de novas previsões normativas destinadas exclusivamente ao enfrentamento da emergência de saúde pública previstos e que poderão ser adotados por toda a administração pública, direta e indireta, de todas as esferas. Os entes da federação, inclusive, e os demais poderes, inclusive as estatais, poderão disciplinar e regulamentar esses procedimentos, mas as regras de exceção podem ser observadas em todas as contratações da administração pública, desde que sejam procedimentos necessários e relacionados com as medidas de enfrentamento da crise. Entre as principais inovações trazidas pela lei, eu destaco algumas, como a criação de uma nova hipótese de dispensa de licitação. O artigo 4º da lei revê a contratação por dispensa para aquisição de bens e serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde, e ainda, nos termos da lei, a aquisição não se restringirá a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Essa hipótese nova de dispensa é uma hipótese temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde. Nos termos do artigo 4b dessa Lei 13.979, presumem-se atendidas as condições de ocorrência de situação de emergência, necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços e limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Nós vemos ainda uma outra alteração importante na lei, que é a possibilidade excepcional de contratação de empresas penalizadas que estejam com inidoneidade declarada ou com direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente da única fornecedora de bem ou serviço a ser adquirido.
nós também observamos, no propósito de agilizar as contratações, a simplificação dos documentos e providências de planejamento. O que isso significa? Para as contratações de bens e serviços necessários ao enfrentamento da emergência, não será exigida, por exemplo, a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns, exigência que consta hoje do Decreto Federal do Pregão. Além disso, o gerenciamento de riscos da contratação, que é hoje exigível, somente será exigível durante a execução do contrato. E será admitida ainda a apresentação de um termo de referência simplificado ou de um projeto básico simplificado com exigências mais simplistas em relação àquelas que constam da legislação geral. Ainda como inovação, excepcionalmente será dispensada a estimativa de preços mediante justificativa da autoridade competente. A lei ainda prevê o abrandamento de algumas exigências de habilitação diante da restrição de fornecedores ou prestadores do serviço. Então, excepcionalmente, poderá ser dispensada a apresentação de documentação relativa, por exemplo, à regularidade fiscal ou trabalhista. A única exigência que permanece nos termos da lei é aquela relativa à Seguridade Social e também ao disposto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição. Lembrando que todo afastamento de exigência tem que ser aprovado e justificado pela autoridade competente. Eu destaco ainda a redução pela metade dos prazos de publicidade do pregão, eletrônico ou presencial, quando se tratar de enfrentamento da emergência. E temos ainda, como inovação, a dispensa da audiência pública para contratações de grande vulto, que é uma exigência constante do artigo 39 da Lei 8.666, mas que será afastada no caso de pregões, por exemplo, que tenham por objeto o enfrentamento da situação de emergência. Os contratos decorrentes da emergência poderão ter prazo de duração de até 6 meses, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos enquanto perdurar a situação e os efeitos da emergência. E poderão ainda estar previstos nesses contratos que os contratados ficarão obrigados a aceitar alterações envolvendo acréscimos ou supressões do objeto contratado em até 50% do valor inicial atualizado do contrato. Então, são alterações relevantes que a gente pode notar no regime da emergência. E diante dessas alterações, mais do que medidas para prevenir a transmissão da Covid, a administração vai ter que lidar com os efeitos que essa emergência de saúde provocará sobre os contratos que ainda estão em vigor. E, portanto, me parece que, no momento, o direito administrativo brasileiro não está enfrentado, não está, aliás, preparado para dispor de ferramentas que vão auxiliar o administrador público a resolver os problemas com os quais venha a se deparar. O que significa, então, dizer que pretender resolver as situações decorrentes dessa novidade com a aplicação de institutos já conhecidos na legislação não será eficaz para todas as situações que a administração enfrentará. Como exemplo, eu posso citar aqui a Lei 8.666. Quer dizer, quais instrumentos dispostos na Lei de Licitações para lidar com uma crise dessa dimensão? A supressão de 25% do valor do contrato? A suspensão da execução do contrato pelo prazo de 120 dias? Ou a aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das obrigações contratadas? A Lei 8.666 não oferece uma solução para o problema que agora aflige a sociedade, porque não foi pensada para isso. E a adoção das medidas previstas na Lei 8.666 não surtirá o efeito necessário para lidar com a crise, porque seus institutos não têm essa finalidade. Dessa forma, eu acho que simplesmente rescindir unilateralmente um contrato por razão de interesse público, em vez de resolver o problema, vai agravar a emergência, na medida em que os trabalhadores vão perder sua fonte de subsistência, vão perder as condições de lidar com os efeitos dessa crise, as empresas certamente caminharão para a falência. E pior de tudo, uma vez vencido o momento mais dramático da crise, a rapidez para a recuperação econômica vai ficar bastante prejudicada. E diante desse cenário, então, me parece que é necessário a gente deixar de lado esses instrumentos unilaterais e rígidos
previstos na legislação para privilegiar a negociação com os fornecedores, pautada na composição das capacidades e dos interesses, com o objetivo de priorizar a manutenção dos contratos e dos vínculos. E somente desse modo a gente enfrenta a crise sem perder, a cautela necessária para o momento que atravessamos. Me parece que é sem dúvida, para além das inovações que trazem agilidade para o modo como contratamos, é sem dúvida o momento de se pensar um novo paradigma para as relações contratuais, baseado na cooperação, na negociação, no consenso e menos na superioridade, na supremacia do interesse público que tanto pautou, esse domínio da administração sobre o contratado. São muitos os desafios, que esse cenário atual nos impõe, e esse é apenas um pequeno painel, do que a gente tem em vista para essas próximas semanas e meses. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído para esse debate e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigado e um abraço.